Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós pensamos no Salmo 147 para a nossa edificação espiritual. E eu gostaria de pensar com vocês em 4 aspectos, 4 consequências, melhor dizendo, ou 4 efeitos da adoração. Então vamos pensar nesse tema central, que são os efeitos da adoração. E eu gostaria de propor então que este tema pode ser estudado em 4 momentos. Então, um primeiro aspecto, um primeiro efeito da adoração na vida daquele que está diante do Senhor em louvor, em contrição, em adoração, tem a ver com a honra. E a palavra do Senhor diz no verso 1 do Salmo 147, Aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Então, não somente isto enobrece o ser humano, isto engrandece o Senhor, mas aqui está o ponto principal. No ato de louvar e de adorar, existe o recebimento, a atribuição de honra. Então não é uma coisa diminuidora, muito pelo contrário, é algo maravilhoso para esta situação de alma, quando a pessoa se coloca diante do Senhor e, a despeito das circunstâncias, a despeito daquilo que cerca a pessoa, do que falam, do que fazem, do que planejam, do que comentam, do que afirmam, a pessoa está numa situação de honra, porque isto faz bem à alma. Aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Um segundo efeito da adoração é o da elevação. Verso 2 ao verso 6. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não pode se medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. E assim nós temos que esta atitude de engrandecer o Senhor provoca em nós uma questão de elevação de alma. Verso 6 em particular, o Senhor ampara os humildes e faz com que os ímpios caiam por terra. Então existe uma elevação para aquele que humildemente se coloca diante do Deus Trino de Israel, em adoração, em louvor, em cânticos, pensando na grandeza do Senhor Deus sobre as situações e não necessariamente sobre o tamanho dos problemas que enfrentamos. É muito positivo, encorajador e maravilhoso quando nós nos colocamos diante do Senhor Deus nesta atitude de adoração e mesmo desafiados profundamente por circunstâncias, nós cantamos de tal maneira que a glória do Senhor Deus se manifesta sobre os problemas que enfrentamos. E assim nós aprendemos que a atitude de adoração, de louvor, ela traz honra para a alma e ela também eleva o ser humano. Em terceiro lugar, dos versos 7 ao verso 11. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quando, numa atitude de adoração, de dependência, eu expresso aquilo que o Senhor Deus é para mim, algo em terceiro lugar acontece, isto é o reconhecimento. O reconhecimento de quem nós somos, de quem as circunstâncias são e quem Ele é. E assim nós reavaliamos e reestabelecemos os lugares das coisas
E assim nós temos a priorização, a organização de alma para encararmos a situação. E nós temos no verso 11 o Senhor, verso 10, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Então o salmista passa por um processo de reconhecimento da situação, de si mesmo, mas acima de tudo, o reconhecimento de Deus. E à medida que eu vou reconhecendo Deus e quem Ele é, as coisas voltam a ficar em seus devidos lugares e aquilo que amedrontava já não tem o mesmo poder para abater a alma. Em quarto lugar, vem a questão da experiência, verso 12 até o fim. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam dentro de suas muralhas. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra, ó Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não faz assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. E assim nós terminamos o Salmo com esta ênfase na experiência. A adoração, obviamente, ela será fruto de experiência. Ela será fruto de um convívio que é vivo. E assim, por experimentar Deus e as suas ações, os seus milagres e as suas respostas, os seus afagos paternos, a pessoa vai então nesse processo de experimentação e ela vai construindo a sua história. E tudo isso acontece neste contexto de louvor e adoração. E se você observar, nós temos a adoração da perspectiva mundana para muitos que não têm a mente de Cristo. O ato de adorar é algo que tem uma natureza patética. Muitos veem na adoração algo patético. Outros, algo que diminui o ser humano. Colocar-se na presença de um Deus que você não vê, que não pode ser provado em laboratório, de uma maneira reducionista, do ponto de vista de uma ciência reducionista. Como assim se colocar diante de Deus e adorá-lo? E, no entanto, para aqueles que têm a fé, isto é algo tão natural quanto respirar, porque, e a semelhança de Moisés, em Hebreus 11, ele ficou firme como quem via o invisível. Então, o fato de não vê-lo não significa que ele não existe e que eu não possa experimentá-lo, mas pela fé eu o experimento e assim posso cantar a sua glória, posso exaltar o seu caráter e cantar as suas obras em minha vida. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado são aqueles que não veem e creem, que não viram e ainda assim confiam. Então nós temos que para alguns a adoração é patética, para outros a adoração é diminuidora. Ela também é para alguns algo que limita o potencial da existência humana, e esta limitação é por não afirmar o homem como o fim de todas as coisas, como a regra para todas as coisas. E quando um grupo coloca, um indivíduo coloca o Senhor Deus Trino de Israel como objeto, como centro, como a coisa principal da sua existência, da sua adoração, isto está tirando o ser humano da sua posição de centralidade. E isto para alguns é algo limitador do potencial humano, quando na verdade não existe nada mais libertador, não existe nada mais glorioso do que
se colocar na presença do Deus Trino de Israel, o grande eu sou. E ao contrário de me limitar, de diminuir a minha vida, de ser algo patético, quando eu estou na presença do grande eu sou, a minha identidade se confirma, ela não se perde. Eu sou muito mais quem eu sou na presença do grande eu sou do que o contrário. Na verdade, é no processo de se afastar dele que nós nos diminuímos e assim passamos pelo processo final de verdadeira alienação, porque existem aqueles que acreditam que a adoração é um ato de uma expressão de alienação, mas na verdade nada poderia colocar os pés mais firmes em solo fértil e firme para uma caminhada produtiva, para uma existência abençoada e cheia de propósitos. E eu gostaria de terminar ou caminhar para o fim, lembrando com vocês de uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, passagem que fala sobre Zaqueu, publicano. E aqui eu gostaria de apenas ler a passagem para que o contraponto ou a complementação daquilo que foi dito de maneira positiva, ou se você preferir, o contraponto em relação aos aspectos negativos que acabei de mencionar, possam ser feitos. Então, lembrando que em adorar eu sou honrado, há um processo de honra, há um processo de elevação, de reconhecimento de circunstâncias e quem realmente Deus é, uma experiência viva daquilo que Deus faz, está envolvida nesse ato de adorar. E olha só o que acontece com Zaqueu. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E aqui nós temos uma pessoa que, para alguns, não tinha nenhuma atitude de honra, nenhum caráter. Esse aqui é um homem cobrando impostos de nós em prol da força inimiga, do império dominador, da força conquistadora. Ele não é somente um cobrador de impostos, ele é o chefe dos cobradores de impostos, que sendo eles mesmos abusivos, quanto mais o chefe era em sua corrupção, em sua capacidade de extorquir. Então o que acontece é que esta era uma pessoa em uma posição, sim, patética, socialmente falando. Depois nós temos verso 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então, ele sobe nesta árvore, nesse sicômoro, que não é uma coisa fácil de se fazer, e ao contemplar Jesus, ele recebe um convite para descer, e este ato de descer para estar com Jesus não é algo que há de diminuir Zaqueu, muito pelo contrário, é algo que há de elevar a vida de Zaqueu. E aí o texto segue: Zaqueu desce depressa e Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei a alguém alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. Então aqui você observa que este homem em adoração, ele não está em estado de negação, ele está reconhecendo aquilo que ele é, o que ele fez e o potencial de Deus na vida dele e o que ele há de fazer para reparar o mal que havia feito. Então, nesse processo de contato com Cristo existe honra, existe elevação, existe reconhecimento e por fim a própria experiência. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E quão chocante deve ter sido estas palavras aos ouvidos da multidão, quando Jesus diz: este que vocês julgam ser um criminoso, um chefe de publicanos, um pecador digno do inferno. Quão extraordinário foi ouvir dos lábios de Cristo que aquele era um filho de Abraão. Não porque Jesus concordasse com o processo com o qual Zaqueu estava envolvido anteriormente, mas por testemunhar do arrependimento e da postura correta e da adoração que estava ali oferecendo. E neste processo de adorar, ao invés de viver uma vida patética, Zaqueu experimenta honra. Ao invés de experimentar algo que diminui a sua vida, o que Zaqueu experimenta é a elevação até a presença de Cristo. Ao contrário de ser uma pessoa limitada, ele passa a reconhecer não somente o que fez, quem é e o potencial para o futuro em Cristo. E por fim, ao contrário de ser uma pessoa alienada, ele é, na verdade, uma pessoa experiente. E a experiência principal aqui foi a salvação em Cristo Jesus. E o meu desejo é isto, que se você ainda não está em Cristo, você possa reconhecer o Senhor meu e Deus meu, confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador, reconhecendo como Zaqueu e tantos outros e eu mesmo um dia fiz, que sou um pecador digno do inferno, mas por sua graça e misericórdia eu peço que me salve, perdoe os pecados e me conceda a entrada no seu reino. E que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude, que o Santo Espírito de Cristo venha e nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o Santo Espírito regenere a alma e traga o pecador aos pés de Cristo em contrição e arrependimento, e que você hoje possa se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como Senhor e Salvador e experimentar esta adoração que traz honra para a alma, dignidade para a alma, esta elevação muito acima dos padrões sociais e existenciais com os quais temos que conviver, esta adoração que faz com que reconheçamos aquilo que é verdadeiro e possamos projetar com base no reconhecimento da verdade aquele que é o potencial de Cristo em minha vida, e que isto me faça experimentar Cristo e a sua salvação, e assim este grande elogio, esta grande afirmação dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Este filho é um filho de Abraão. Esta mulher é uma filha de Abraão. E que esta seja a sua convicção e a minha convicção neste dia. Não por qualquer mérito de nós mesmos, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados e suplicamos que o Senhor venha com a sua grande salvação visitar as nossas vidas. Eu peço que ainda neste dia seja um tempo de salvação e de santificação, que hoje seja um tempo de cura aqui e ao redor do mundo. Quero pedir pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que experimentam dores e lutos e incertezas, e que o Senhor possa ser esta pessoa única, singular, ao lado de todos aqueles que creem. Conceda, ó Deus, aquele que está sem força, para que invoque ao Senhor no tempo da angústia, para perceber e aprender que o Senhor é um amigo muito, muito presente na angústia. Aqueles que estão experimentando momentos de alegria e de vitória, de conquista, de se sentirem no topo do mundo, alegres e felizes, que o Senhor possa conceder-lhes nessa experiência gloriosa de alegria, convicção de que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. E assim, em humilde atitude de adoração, reconheçam que não foram os braços humanos que conseguiram, como o Salmo 147 diz, não foi a força do cavalo, nem a força dos músculos humanos, mas o Senhor Deus em sua graça em nossas vidas. Se conosco
dá-nos um dia abençoado. Ser com o seu povo aqui e ao redor da terra, hoje e para sempre. É a minha oração, no nome santo de Jesus Cristo.